Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Graça de Deus e paz do Pai em nossas vidas. E aqui estamos nós, dizendo que está tudo incrível. Como foi o seu final de semana? Para a honra e glória de Deus, o meu foi todo em paz. Espero que o de vocês também tenham sido na paz de Cristo, conforme a vontade dele. E aqui vamos iniciar a nossa semana levando os nossos pensamentos, os nossos desejos ao trono da graça de Deus. O que nos conduz e o que nos alimenta todos os dias. Nos dá força, capacidade e esperança nele de dias melhores, de notícias boas. Essa é a condução do Espírito em nossas vidas. Dentro dos nossos olhares, da maneira que a gente olha, e o nosso olhar tem que ser um olhar puro, um olhar de amor, um olhar que vai além das circunstâncias. Essa é a graça de Deus que se manifesta em cada vida que vai ouvir esta reflexão. Pai, nós te pedimos direcionamento, que a cada família que se faz presente, que elas possam ser alimentadas pela Tua palavra, Senhor. Senhor, nós vivemos a cada dia aprendendo e buscando viver os Teus caminhos. Não queremos nada além disso. A sabedoria que vem do alto para nos ensinar todos os dias a ter uma conduta, a, na maioria das vezes, ser corrigido pelo Senhor. Mas não nos permitimos nessa correção. Que venhamos olhar para o próximo, como o Senhor nos ensina. Amar a todos como você queria ser amado. Que assim venhamos entender que a cada dia é menos um dia de vida, mas nós não podemos nos desesperar porque vai chegando a idade ou porque a gente não está conseguindo algo. A última palavra é a do Senhor. Enquanto houver fôlego para inalar e exalar, haverá sonho, haverá esperança no Senhor, haverá a fé e crer que o impossível há de acontecer na vida de cada eleito do Senhor. Tudo é incrível, meu irmão. Correção de Deus não é para o mal. Correção de Deus é para o bem. E agir com vontade com os pensamentos, buscando teus pensamentos ligados ao Pai. O Pai conhece o coração de cada um de nós. Não há nada oculto que seja revelado. Assim como a gente quer algo de Deus para nós e Ele já nos deu a vida, nos deu essa experiência humana, que agora depende de A, de B, de C, não, depende da gente. É a gente que traça a história dentro do que Ele nos ensina. É a gente que traça os nossos caminhos. Se a gente escolhe andar pelo caminho certo, tenha certeza que vai haver espinhos, vai haver dificuldades, mas o final é linkado com o Pai. Os pensamentos dele são de paz e não de mal. Corrige quando é preciso corrigir, mas a correção dele é amor, é para crescimento, não é para a gente retroceder, nem um Pai que nos ama incondicionalmente, que nos dá esse amor, nos dá a tua graça, mesmo sem nós merecermos, né? Porque falando-se de natureza humana, é uma natureza que não se converte às coisas de Deus. Mas quando a gente olha com o olhar espiritual,
a gente vê Deus. E a cada dia nos sentimos mais fortes, mais alegres nas dificuldades, mais firmes nas atribulações, nas perseguições. Por quê? É por amor. Não faça nada barganhando. Não faça nada escondido, achando que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. E não é uma maldade do Pai, é apenas a colheita daquilo que Ele disse. Eu não vou deixar de te amar, mas eu vou corrigir você. Agir com vontade é honrar com os lábios. Agir com vontade é estar ali querendo aprender. Agir com vontade é você ouvir essa reflexão, né? Filtrar o que é bom, né? Porque ministrar aqui, trazer a reflexão, não significa que você tem que concordar com aquilo que eu falei. Mas quando você recebe esta palavra, que ela adentra no seu coração, na tua mente, você diz, é verdade, aí é Deus cuidando de você, para que você venha evoluir, para que você venha sair da zona de conforto, para que você venha aprender dele e, o mais importante, praticar. Isaías 29, verso 13, 14, 15 e 16. Olha o que o Pai tem para nós nesta manhã. O Senhor diz, naquele tempo, trazendo isso aqui para os dias de hoje. O profeta disse, naquele time, isso aqui. Esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu entendimento, seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Algumas das vezes eu fui questionado em as pessoas dizerem assim, quando você está falando ali, Sandro, na reflexão, você parece às vezes que você está falando mal. Não. O ensinamento da graça de Deus não é para a gente expor o outro, nem para estar aqui tentando convencer ninguém. A correção do Espírito, ela chega para mim e para você. O problema é que a gente se empolga demais com um homem, um ser humano, qualquer ele que seja. E na maioria das vezes, a gente está honrando, está falando, né? Não só aquele que está ali ministrando, mas você também. Porque nós somos ministros, nós somos deuses, né? Deus se manifesta em nós, então nós somos Deus. Deus, que eu digo, é com o D minúsculo, né? A gente vai passando, né, o que o Pai ministra em nosso coração, na nossa mente. E nisso, as pessoas se debruçam muito em ensinamentos de homens que não têm coerência. E na maioria das vezes a gente se perde. Mas quando vem a ministração da graça de Deus, não é para falar mal do outro. Existe um sistema, né? Existe umas coisas que são contrárias ao que é de Deus. Deus é simples, Deus é amor. Quando eu falo que Deus não habita em templo feito por mão de homens, é uma verdade da Bíblia. Das palavras de Deus em Atos 17, 24. Então você está falando mal de igreja? Que não é para... Não estou falando mal de igreja física. Eu estou dizendo que eu me reúno, como estava ontem com os irmãos, em uma confraternização, em uma comunhão em igreja, mas buscando ouvir aquilo ali e entender que não é de homem, vem de Deus. Então ele é melhor? Não. Ele não é melhor, eu não sou melhor. Não existe esse negócio de eu sou melhor, eu falo melhor, eu entendo melhor, porque eu estudei. Não. Existe a revelação da graça de Deus, aquela que traz paz, aquela que não traz divisão, aquela que traz amor e correção. Quando vem uma correção, as pessoas começam a gritar. Eu não sei o quê. Por quê? O que é palavra de autoajuda?
Esse mês de maio, você vai receber uma resposta essa semana. Que Deus, isso é bom para você se animar de palavras boas, mas precisa de uma palavra que traga você para a realidade. Olha, você precisa de notícias boas, mas você precisa correr atrás. Você precisa trabalhar, não depender do homem. Você precisa orar e praticar, mas não é uma oração obrigatória. Não precisa barganhar comigo, mas o homem manda você barganhar. Eu não preciso do seu dinheiro. Ajude o próximo. Entendeu? É sobre isso. Ajude você mesmo, invista em você mesmo. É sobre isso. Por isso, uma vez, mas eu vou continuar a fazer uma obra maravilhosa no meio destes, povo, uma obra maravilhosa e coisas estranhas. A sabedoria dos seus sábios se desvanecerá. O entendimento do que são instruídos se esconderá. Ou seja, Deus vai manifestando o teu amor no meio do povo, vai manifestando o teu conhecimento, ou seja, como Paulo prega lá aos Coríntios, eu vou pegar as coisas loucas para confundir as sábias, eu vou pegar aqueles que não são para confundir os que são. E ele vai continuar a fazer a sua obra maravilhosa, vai se manifestar naqueles o quê? Que querem aprender a pureza do Pai, querem entender as coisas e querem passar para o outro de forma simples e humilde. Está em você, está em mim, está em milhares de pessoas nesse mundo. Mas existem pessoas que, enfim, colocam barreiras nisso e dificultam o acesso que nós temos pelo Espírito ao Pai. Ai dos que procuram esconder os seus planos de Deus, que tentam fazer tudo no escuro, pensando consigo mesmo, quem vai nos ver? Quem ficará sabendo? A internet avançou, a cada ano vem avançando e as coisas hoje chegam mais fácil a gente. E é como eu disse, nada fica oculto para Deus. E falar de Deus, dizer que é seguidor de Deus, que ama a Deus e é vergonha por cima de vergonha. Fazendo as coisas ocultas, eu buscando ministrar aqui, fazendo coisas ocultas, achando que eu vou ficar livre disso. Não. O problema é que a natureza humana, a nossa sabedoria no plano horizontal, ela vai sendo mais alimentada e com isso você vai passando por cima das coisas. E quando vem a conta, que a conta chega, e agora Deus, Ele disse, eu lhe dei a oportunidade de você não se permitir nesse erro. Eu sabia que você tinha esse déficit, lhe dei a oportunidade de você se corrigir. Você ouviu a minha palavra, mas você não se permaneceu. E agora está aí. Aí ele vai dizer aqui, o ponto é esse aqui. Como vocês estão errados? Como são tolos? Olha só. Nós somos tolos, nós somos errados. Por quê? Presta atenção. Será que o olheiro, Deus, que faz os jarros, é igual ao barro? Ou seja, Deus nos cria e a mente humana acha que Ele tem o mesmo pensamento que o nosso. O barro é a gente, o vaso de barro. Esta matéria aqui, ou seja, a natureza humana, Ele dá o Espírito aos eleitos dele e diz assim, esse povo aí. Eu crio eles, eles acham que eu penso que nem eles. Não, meu amado. O problema é que a gente é limitado. E a gente se acha esperto demais. E aí, infelizmente, tem algumas situações que vem a disciplina, a correção. Como vocês estão errados? Como são tolos? Será que o olheiro, o que faz os jarros é igual ao barro? Será que uma obra de arte poderia dizer ao artista quem criou? Não, Não. Foi você que me fez? Ou seja, aquele quadro ali, o artista fez ali, vai dizer, foi você que me fez? Não tem como. Por acaso, o vaso poderá dizer ao olheiro, você não sabe o que está fazendo? Não. E às vezes a gente quer instruir Deus. Deus manda te dizer. Deus não manda dizer nada. A gente quer passar por cima daquelas coisas que Ele já disse, olha, não permaneça nisso.
mas a gente vai do chamado jeitinho brasileiro tentando agir com os nossos próprios pensamentos. E na maioria das vezes a gente acha que Deus não está conosco. Através da minha vida, através da sua, através de um acontecimento a gente aprende. E Deus está cuidando, está dizendo, meu filho, isso não convém mais. Isso você tem que entender, saia desse caminho, mas a gente ouve e não se atenta. E vem a correção do Senhor. A correção é em amor. Mas quando você se permite, não é que ele deixou de te amar. É que você escolheu viver aquilo ali e infelizmente vai levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair. Tudo é incrível. A correção é em amor. O olheiro, que é ele, conhece o barro. Conhece cada um de nós. Mas, na maioria das vezes, nós, por teimosia, achamos que somos mais sábios do que aquele que te deu o fôlego da vida. Vá pelo caminho simples que você sabe. Não desista. Mas não tente pular as etapas. É ruim. Eu já tentei fazer isso. Sabe o que foi que aconteceu? Correção. Hoje, não. Aprendi. Doeu, disciplina veio, correção veio. E você tem que seguir esse caminho. Vá tranquilo. Eu sou que conduzo vocês. Tudo é incrível quando vocês me ouvem. Até amanhã.